Olá, fala Cristiano, tô tomando uma coça, meu amigo. Eu tenho que fazer um curso digital aí. A Natália acabou de me passar para entrar ao vivo. Jamais saberia que era ali. Agora vamos, hein, gente? Em nome de Jesus Christ. Isso aí faz a gente trabalhar a nossa tolerância, a nossa persistência, o nosso interesse, a nossa vontade. Agora vai. Vamos esperar aqui a Natália, que não estava aparecendo aqui no Instagram, não estava aparecendo ao vivo. Aí ela me explicou uma coisa que eu cliquei lá numa imagem que é uma câmerazinha que parecia mais um enfeite e aquilo ali colocou como ao vivo. Então, que bom. Vamos esperar. Bom, ela estava falando sobre as emoções. Eu estava só ouvindo e falei, nossa, a gente conversa muito sobre as emoções, falamos muito sobre, né, o que é esse externizar essa energia e como é que é perceber e administrar, né? Então, deixa ela entrar aqui para a gente iniciar. Ela até agora aqui não... ela aqui, ó. Vou adicionar ela. Ai, mais em paz. Estava aqui. Mas, gente, que coisa suave. Sabe o que isso é bom, Natália? Sim. Sabe o que isso é bom? Vamos parar para pensar. Vamos. Tá tudo muito fácil, não tá? Tá tudo muito corrido. Tudo muito... A gente tem que ter uma dificuldade também para a gente ver que as coisas não são fáceis, né? Exatamente, exatamente. E ver e testar a nossa insistência, as coisas. Oi, amigo, boa noite. Cristiano. Conseguimos. Agora vai, Fábio. Tá todo Agora mundo vai. aí. Agora vai. Isso. Eu estou ouvindo você falhando um pouquinho, mas estou conseguindo te sentir agora. Vou sentir aqui os meus amigos também. E Sim. que bom que você falou tantas coisas legais aí, aproveitou, né, esse momento. E é assim, a gente brinca, mas a gente sabe que lidar com as emoções não é uma coisa fácil, né? É algo que pega num ponto que, se a gente não tiver uma atenção, ele pode se transformar numa patologia, numa disfunção, né? E a raiz mesmo da nossa saúde mental são as emoções. Se a gente for estudar mesmo como surgiram as emoções, vem desde a época que a gente nem existia o Homo sapiens e nem os animais, né? A gente está falando desde a época que nós éramos unicelulares. Então nós passamos por várias metamorfoses até chegar aqui hoje na forma humana, né? E nós temos, vamos dizer aí, 14 bilhões de anos. Se a gente tiver que dividir isso, desde quando surgiu o átomo, né? Desde quando a Terra foi passando por vários processos de movimento, né, atômico, até chegar em nós aqui, que hoje temos aí um psiquismo totalmente complexo, com vários saberes, né, com vários caminhos que você pode adentrar nesse universo, e vários estudiosos que nos mostraram aí, né, desde a época de Wundt. Cadê você, Natália? Não abandona não, hein?
Tô aqui. Natália? Sim. Oi, tô aqui. Natália? Oi? Você sumiu pra mim. Vocês estão vendo a Natália? Você tá aí, Natália? Meu Alô? Deus. Oi, eu tô aqui, gente. Você tá aparecendo pra você? Vocês estão Não, vendo a não tô Natália? pronta também pra mim. Você tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ah, Ih, agora apareceu, hein? Ah, você tá mexendo em alguma coisa aí, Natália? Você então, tá apagando a luz, né, Natália? eu tô tentando ajeitar o meu suporte. Aí a câmera ficou. A câmera virou. Ah, Não, não então. apaguei a luz, não, amigo. Só minhas, minhas Ela trapalhadas. só quis, ela só quis ativar a parte do medo, de novo aqui. Ativou só uma apreensão. Não é um medo intenso. Isso, Mas vamos então, lá. você está conseguindo me ouvir, né, Natália, perfeitamente? Claro, claro. Tô conseguindo te ver e te ouvir otimamente bem. Tá. E vocês também, né? Então, o que eu Acho que quero sim. dizer que assim, gente, eu já acho que já falei, eu me apresentei, né? Sou Gestalt terapeuta, eu trabalho nesse Isso. universo Bacana. totalmente holístico, né? É, com várias bases aí de estudos, né? Filosóficos, científicos, experimentais, fenomenológicos. Então, essa abordagem que eu trabalho como Gestalt terapia, né? Que significa configuração, significa o todo, é a gente pensar no todo. Né? Hoje, saúde mental não está só a questão corporal, está ligado na questão mental, principalmente. E se a gente parar para analisar, o que é eterno hoje é o nosso pensamento, a nossa alma. Né? Nossa alma é eterna, então ela começa a pensar enfim, não acaba. A física quântica fala que é o pensamento que perdura, nunca acaba. Enfim, mas... Então, assim, quando a gente fala desse movimento das emoções, que é, né, do latim emovere, esse de externizar, de movimentar, é um ponto que, assim, gente, não tem quem não passe aqui um momento de raiva, um momento de medo, um momento de tristeza, de amargura, né? Eu estou falando aqui, Natália, mas você pode me perguntar, você fala o que você sentiu, o que você intuir. Estou aqui, tá? Aberto para qualquer um, que o público também, o que quiser perguntar, a gente vai interagindo. Então, Claro, com certeza, gente. Pode comentar, perguntar qualquer coisa. Mas, gente, o Fábio é aquelas pessoas que falam e você fica assim, é mesmo. Não dá nem vontade de perguntar nada. Vai. e ó, uma das coisas assim bem importantes, gente, que a gente precisa só atentar é que assim, nós, né, o que faz hoje, né, nós estarmos numa situação dentro do nosso ponto de vista, parece que está tudo acabando, está tudo perdido, né? Pegando por esse ponto, a gente está vendo um monte de situação, pessoas se suicidando, pessoas sofrendo, pessoas reclamando, uma disfunção desvairada de pensamentos, e é como se tivesse todo mundo, né, louco, o que de fato não existe loucura, né? Loucura é uma coisa inventada. Segundo Michel Foucault, isso não existe. É apenas algo inventado e que, para existir, infelizmente, a separatividade, aí a gente pode pensar em remédios, medicamentos, não desmerecendo, mas a gente sabe que a gente vive num mundo capitalista, um mundo comercial. Então, isso também faz com que nós percamos o principal, que é o autoconhecimento. E se a gente for para analisar, o que a gente está fazendo aqui na Terra? Qual que é o meu objetivo? Né? O que eu vim fazer? O que é isso? Saúde mental? O que é eu entender emoção? Para quê? Será que isso realmente vai me ajudar? Né? E a gente vive nessa descrença e vive não deixar deixar a vida me levar, né? A gente cai na zona do conforto e a gente vem entrando por um processo de conflito. E esse processo de conflito, eu posso fazer uma analogia com o que a gente está passando do Covid, que eu posso dizer que é um convite. E não é somente um vírus, é um antivírus. Por quê? Porque a gente até fala,
puxando sardinha para o que a gente vai estar, né, concebendo daqui a alguns meses, né, Natália, sobre o ressignificar, é um convite, porque ele vai fazer você refletir, pensar pelas emoções, principalmente do medo, tristeza, raiva, pânico, terror. Essas emoções que, a certo ponto, colocamos como emoções ruins, eu não quero ter, sai, tira a ansiedade de mim, não posso ter medo, eu tenho que ser forte. Não, não vou chorar, eu tenho que... Né? Você estava até falando do choro um pouquinho mais cedo. Então, como é que é você, que a base mesmo é o quê? É integralização das emoções. Seja a emoção da raiva, do medo, tristeza, alegria, né? Vocês viram o filme Divertidamente? Você chegou a ver, Natália? Sim, assisti, já até trabalhei palestra com o Divertidamente. É fantástico para a gente conseguir entender a importância de cada emoção, né? E aí os momentos finais, assim, são momentos bem legais, assim, né? Me chama a atenção que a alegria é quem comanda tudo sempre, né? Mas aí depois no final tem uma surpresinha, né? Que a gente vai ver que nem sempre é assim, né? Nem sempre é a alegria que vai resolver a questão, né? E a própria, o filme faz uma crítica a isso, né? A Kate É uma morreu crítica, 743 vezes, Fábio. nossa, então tem que chegar a 1000, hein? Para ficar redondo. Mas esse filme é um filme para ser estudado, entendeu? É um Sim, filme até que a gente poderia, se quiser, a gente estudar esse filme. com Pegar certeza. trechos do filme, correlacionar com a nossa vida. Porque, gente, vamos parar para pensar. A nossa vida evoluiu tão rápido a nível tecnológico, mas as questões morais não. Os valores foram se perdendo. Não digo para todo mundo, mas mesmo aqueles que conseguem entender, dar valor, né, para o amor, para o carinho, para o afeto, pensar em si, para poder entender o outro, a gente às vezes entra nessa avalanche, nesse sistema, né, que quando você vê, você já está levado. E o próprio sentido da vida, né, pelo menos para o meu sentido da vida, eu entendi que hoje a dor e muitas vezes o sofrimento, ele me serve de apoio. Ele não me serve hoje como um problema, por mais que eu sinta dor, porque você não vai ter como não ter dor. Você tem que ter dor. Mas a dor que faz você sair da sua zona de conforto. Quando a gente pensa em tristeza, em um desgosto, que é um excesso de tristeza, que a vida não tem mais jeito, vamos entregar, chega, é uma dor, não é? É uma dor quase que emocional, mas vai atingindo o seu físico, né? Tanto é que psicossomatiza para o corpo. Então, como é que é você entender que quando você tiver essa sensação que está te colocando para baixo, que tem alguma coisa que está te movimentando para você agredir, por exemplo, a ser violento numa situação, que a gente tem o nosso reptiliano aqui registrado, 14 bilhões de anos, quando nós éramos répteis. Quando eu falo a gente era réptil, a gente traz essas memórias, né? É como se fosse um chip. Você passa tudo de um computador para o outro, mais potente, mas passa toda aquela informação para ele. E os vírus não são sempre atualizados? Acontece a mesma coisa. Então, esses vírus, e a gente tem um antivírus, justamente são para a gente poder se produzir. Equilíbrio, desequilíbrio. Equilíbrio, desequilíbrio. Tem que ter o desequilíbrio. As células, elas se desequilibram para poder equilibrar. Tem que ser, senão você não vai... senão você vai cair numa espécie de máscara necessária que você tem que ser só pessoa perfeita, né? Eu tive uma época que eu não estudava ainda a psicologia, sempre estudei muito campo mais religioso e filosófico, e a parte psicológica eu não entendia esses mecanismos de defesa. Então eu vivia essa imagem que que o senso comum me passava. O senso comum é aquilo que todo mundo cria dentro de uma ideia e que não tem tanta comprovação, mas se acredita que aquilo tem uma validade, enfim. É o senso comum de todos.
E a gente vem, às vezes, crescendo nesse senso comum. E esse senso comum, se você começar a estudar, buscar, entender os mecanismos, você vai ver, cara, o outro é meu espelho. Gente, é impressionante hoje um alarme que tem aqui em mim, que assim, quando eu tô me projetando, ele faz pé. Mas que bom que eu tô projetando, porque a gente vai sempre projetar. Isso. Só que o legal é você perceber. Pode falar, Natália. Não, você falou um pouquinho antes, né? Você falou aí sobre a questão de a gente precisa. Como é que você falou? Que a gente não tem uma estabilidade, né? De vez em quando há uma desestabilidade e tal, um desequilíbrio ali. Isso. Eu sempre falo nas minhas palestras, né? E aí você falou, você foi falando e chegou no senso comum, né? E aí eu sempre falo que a gente fica sempre correndo atrás de uma estabilidade. Como a gente sempre negligencia as emoções que incomodam, né? Que a gente valida como negativas, né? A gente fica ali tentando buscar uma estabilidade emocional, né? A gente passa por uma questão, sente uma dor, passa por um luto, e aí a gente fica, não, tá ótimo, agora tá bem, né? Sendo que, na verdade, essa estabilidade não existe, né? A gente precisa entender que não existe essa estabilidade, e essa estabilidade, se houver uma estabilidade emocional, é porque você está em negação, né? Você está com um problema ali de aceitação. Exatamente. E aí, Paulo, isso é tudo muito raso, né? Ah, eu tô estável. Tem umas pessoas que são assim, eu tô sempre bem, né? Não tá super feliz com nada, mas também não fica triste com nada, nunca chora, nada atinge. Eu sou inatingível. Será? Né? Exatamente. Para mim, essa casquinha, né, é muito mais fininha do que essa pessoa está imaginando. A pessoa está pensando que está com uma couraça ali, né? Na verdade, ela tem uma casquinha ali que vai desmoronar já já, com essa, justamente, muitas vezes, com essa psicossomatização, né? Porque eu costumo falar que essas emoções negligenciadas é como se fosse uma malinha de lixo que você carrega ali, né? E você vai carregando aquele peso ali, cheio de quinquilharia velha, né? Cheio de coisa que você não resolveu no seu passado, cheio de coisa que você não olhou no seu passado, cheio de dor que você não sentiu, cheio de lágrima que você não chorou, né? E aí você segue naquela coisa de eu sou inatingível, mas o seu lixinho tá pesando pra caramba ali que você tá carregando, né? Olha, você falou uma coisa tão importante, que esse processo todos nós passamos, eu, você, né? A gente não fica isento. E pelo contrário, somos mais testados ainda. Porque quando você começa a desenvolver a consciência, né? Fica mais doloroso. Porque quando você tem consciência de algo, você, quando faz alguma coisa que está percebendo que não está legal e está fazendo, por exemplo, isso vem cobrando. E isso mexe aqui dentro, né? Amiga, tá bom. Obrigada, amiga, por você ter participado. Volta sim, hein? Tô te esperando. Volta antes de acabar a live. Vai, Fábio, pode falar. E aí, esse detalhe é um detalhe que, assim, meus pacientes, eu estou fazendo um trabalho tão legal que é assim, isso requer uma atenção, eu falo até para os terapeutas, né? Os profissionais que entram nesse sutil terreno, que são casas que já estão construídas dentro do campo mental do ser humano, e que quando um paciente abre para você entrar nessa casa, você tem que ter muita sutileza para ir pisando devagar, e tem muitas coisas, como você falou, desse passado que estão mal vividos. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Desse passado que não está resolvido, está com um nó, e ele vem, aflora na hora da sessão. É uma coisa que eu tenho percebido, você também deve também perceber, que a pessoa vem à tona e ela não quer chorar. E ela fala, não, eu não isso eu já esqueci, eu não sei nem por que eu estou falando disso. A pessoa fala, né? Eu não sei nem por que eu estou falando disso. Eu falei, então assim, você ressignificar esse passado
é maravilhoso. Quem nunca teve aí, quem nunca tem uma tristeza que está, de repente, mal resolvida no passado, que agora vem à tona nesse momento? É só pensar, ó. Pensem numa coisa que está mal resolvida e que vai vir agora, no aqui e agora. Veio. Então isso pode bater em você. Ah, não, mas eu já perdoei essa pessoa. Tá, mas dentro do seu coração, vê se realmente perdoou. A gente não está aqui para querer analisar, né? A gente está aqui para trocar emoção. Eu costumo dizer assim, aquela pessoa que não analisa, que ela vive o presente, ela já percebe tudo. Agora, uma pessoa que está querendo saber, provavelmente ela pode não saber nada, porque perde o presente. Então, eu sou assim, ó. Eu estou aqui com você, estou aqui embarcando no seu olho, estou vendo aqui, acho que eu conheci você de óculos. A gente se conheceu, na verdade, virtualmente, nunca se viu pessoalmente, né? Então, assim, aproveitando, falando disso, como é que é nossa emoção aqui nesse momento, eu trocando com você, como é que meu coração está pulsando, mas a nível mais para dentro, não só aqui. Como é que é, né? E aí, conforme a gente vai fazendo esse trabalho... Né? Se sentir o que seu corpo está te dizendo nesse momento, né? Exato. A vida vai mudando, porque a gente começa a trabalhar um ponto importante, que aí eu posso até puxar para o espiritual, que está ligado à natureza, é o corpo. O nosso corpo é o maior veículo que tem para se trabalhar as questões espirituais. E às vezes a gente está tão lá, Deus está ligado no teu átomo. Você já está ligado em Deus mesmo sendo um ateu. Até porque a espiritualidade não está preocupada se acredita ou não. Ela quer que você seja uma pessoa do bem. Se ame e faça o bem. E para isso precisa o quê? Esforço. E Deus também pode ter várias representações na vida de cada um, né? De acordo com a subjetividade, pode ter representações, né? Não está lá. Eu quero dizer que não está lá, está aqui, está dentro. É de dentro para fora. É uma energia, quando você se ama, é a energia que te move. Exato. Tanto é, Natália, que quando a gente começa a se amar, quando a gente está bem com a gente mesmo, você não tem uma sensação assim, nossa, eu quero passar isso para as pessoas. Esse amor, né, que você passa para as pessoas, é uma emoção, sabe, da alegria, é uma emoção do amor, que chega a uma vibração. Vou falar na questão da vibração em hertz. Existe um cara chamado... me fugiu o nome dele. Que ele criou a assinatura vibracional. Walking. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas me fugiu, gente. É tanto nome que eu esqueci, mas já vou lembrar. Tabela de Walking, uma coisa assim, tá? A minha tia, daqui a pouco ela vai mandar para mim o nome dele certo. Ela faz a minha supervisão, ela é minha fiscal aqui, tá? Que tá aí com o endereço de 1000 doces. Depois ela manda para mim o nome dele, mas é isso, a tabela de Walking. O que ele fala? Ele fez uma pesquisa com eletrodos e colocou nas partes cerebrais. E aí, através das emoções, ele começou a perceber isso em hertz. Porque cada ser humano tem uma vibração, né? Cada ser humano aqui vibra de um jeito. Tanto é que a gente sabe, pessoas que a gente se sente mais à vontade, pessoas que mal chega, você já quer se afastar. E é claro que isso precisa de uma atenção para cada situação, né? Mas a alegria, por exemplo, é uma frequência de 540 Hz. Ela tem mais Hertz em termos de vibracionais que atuam na molécula de água que promovem uma restauração celular. E aí ela é maior do que a do amor. Ela é uma vibração de cura. Quem nunca ouviu uma música que você ouve, te preenche, se arrepia todo, você fala, gente... Ou uma paisagem que você vê, que você fica emocionado, ou alguém que te dá um abraço, que fala uma palavra para você e você se emociona. Isso são hertz. Você está mudando o padrão vibratório, né? Faz sentido isso? Agora,
Se eu falar do medo, sabe quanto que é uma frequência do medo em termos de hertz? Sabe quanto? Ué, não. 60 a 70 hertz. É uma frequência baixa. E essa frequência baixa irrita, incomoda, porque é bom ficar no prazer da alegria. Sim. Só que esse medo, quando baixa, ele está falando, olha, fica atento que vai acontecer alguma coisa aqui, dentro de você. Você precisa ficar atento, você está bebendo demais, você está comendo muito, você está ficando... Sabe, é um medo que você fica pensando assim, é a sobrevivência, né? É a forma de você estar ali buscando segurança para garantir a sua sobrevivência. O medo é um alertazinho ali, né, de que existe um risco, né, uma possibilidade, tipo assim, olha, né, você pode estar em risco, e é o que faz a gente tomar precauções, né, na vida. Não necessariamente você está correndo risco naquele momento, né? Tipo assim, o medo é o que faz você olhar para os lados quando atravessa a rua, né? Se você não tivesse medo, você não faria isso, você não calcularia os riscos, né? É o medo que te faz se controlar para falar alguma coisa ou outra. Quantas e quantas coisas que se passam na nossa cabeça que a gente não fala, né? Você imagina se a gente não tivesse um filtro e saísse falando tudo que nos dá a cabeça, né? E aí, de repente, às vezes você está conversando com alguém e você pensa, ai, que cara chato, ai, que coisa chata, essa pessoa me irrita, né? E aí você não fala muitas vezes por quê? Porque você tem medo de que a pessoa fique chateada, porque você tem medo que a pessoa vá embora, te deixe falando sozinho, você precisa de alguma coisa com uma pessoa, né? Você não quer ser indelicado, e tudo isso vem do medo, né? Que você está sentindo. Exatamente. E aí, Fábio, tem uma coisa muito interessante, que era interessante falar, que eu acho interessante, né, o pessoal ter noção, é aquela questão de que uma emoção provém da outra, né? Às vezes você está com ansiedade e essa ansiedade vem do medo, né? Às vezes isso é muito legal. Você está com raiva e a raiva pode vir do medo também, né? E uma emoção vai dando origem à outra. Exatamente. A gente conversou uma vez sobre o Robert Plutchik. Natália, é que as pessoas estão fazendo algumas perguntas aqui interessantes. Sim, e eu, quando começo a falar, eu fico tão dentro do que eu falo e às vezes eu perco um pouco a conexão com eles. Mas tem umas coisas bem legais aqui que a gente pode selecionar, como o lance do rádio, que eu acho legal, que a Michelle falou, e eu queria falar sobre isso, sobre essa frequência, porque o exemplo do rádio é um exemplo muito legal. Vibramos, né? Somos como um rádio, que vibramos. Exato. E como é que você escolhe a sintonia é onde entra a parte cognitiva aqui, ó, que é uma parte nova do cérebro, que é essa caixa aqui da parte, né, pré-frontal, que ela é nova. E o time dela, o processador, ele é lento. A emoção, ela pega o sistema límbico que está lá para dentro, que é como se fosse uma lâmpada piscando. E o abajur é essa parte da razão. Por isso que não acompanha. Por isso que primeira emoção, você já foi e já xingou. Aí depois se arrepende, porque você raciocinou. Mas o que você falou aí, eu sempre gosto muito de mostrar essa tabela aqui. Lembra? Cheguei a mostrar para você, né? Sim, sim. Essa aqui é a tabela. Quem desenvolveu foi um psicólogo chamado Robert Plutchik, na década de 60. Ele conseguiu estudar 90 e poucas mil emoções. Mas vamos ficar só com as básicas, né, Natália? E essas emoções, o que ele percebeu? Ele fez uma metáfora muito interessante com as cores. As cores básicas são azul, vermelho e amarelo, né? E a partir daí ele viu, se eu consigo chegar nas 12 cores, será que com as emoções eu consigo fazer isso? O exemplo que você deu, né? Vamos supor que as cores todas sejam todas juntas. As cores todas juntas, a gente sabe que a gente tem o branco. Por isso que é difícil. Aqui está colocando de uma forma didática para que a gente possa observar. Mas tudo está como você falou, está tudo aqui, ó, como se fosse tudo misturado. O medo, por exemplo, ó, ele tem uma polaridade. A raiva. A tristeza, a polaridade, a alegria. E assim vamos tendo outras, né?
que vão puxando a outra. Isso é muito legal. Então, isso é importante. Por que eu quero dizer que é importante? Porque esse é o manual da psique, do psiquismo, do ser humano. Então, se você busca esse entendimento do seu manual, cara, é como se você tivesse um carro e que você já conhece todos os compartimentos do seu carro, e depois de conhecido como é esse carro, você só vai precisar de uma coisa: cautela para usar o seu carro, que é igual ao nosso corpo. Se eu não tiver esse conhecimento, eu vou continuar gritando, nervoso, querendo fazer as coisas na birra, vou me sobrecarregar, provavelmente pode acontecer um câncer. Então, assim, isso, para mim, é ouro, é tudo, tudo. Eu acho isso aqui uma coisa maravilhosa, porque pega da base. Emoções, sensações, sentimentos, e assim a gente vai se depurando, né? Então, olha só, uma coisa que acontece, gente, muita gente não sabe. Vamos supor que eu fique em uma polaridade do terror ou do medo, que é aquela coisa que me paralisa, tá? E aí eu estou em casa... Fábio, para o pessoal entender melhor, é como se fosse uma intensidade, né? As cores mais fortes estão numa intensidade maior, numa polaridade, e as cores mais para o meio, mais fraquinhas, estão em outra polaridade, que seria uma intensidade mais baixa. Exato. E é como se fosse Polo Norte, Polo Sul, é uma ideia de equilíbrio, né? Se a gente pôr aqui o cara segurando um bastão, ele vai sempre estar assim, ó, né? Para poder nunca cair só um lado. Mas quando cai a intensidade para um lado, possivelmente eu fico nessa região porque não estou sabendo utilizar a raiva. A raiva é aquela energia que te impulsiona. Então eu tenho pessoas que estão numa depressão, deitados lá, à espera de alguma coisa, deles mesmos, no caso, e com todo respeito falando a depressão, porque a gente sabe que não é uma coisa fácil de se trabalhar, mas aí ficam numa situação onde, muitas vezes, a raiva ela não é ativada. Então, essa parte aqui ela fica fria e sem fluxo de energia. Então, dependendo de como você perceba isso, você pode ativar a raiva na pessoa. Eu falei, que isso, Fábio? Você está ativando a raiva na pessoa? Eu falei, muitas vezes sim. Muitas vezes a pessoa tem a raiva como uma coisa ruim, que entra o paradigma de que raiva, eu sou uma pessoa do bem, eu não posso ter raiva, eu tenho que amar ao próximo. E aí você está fazendo o quê? Na zona do medo. Você fica aqui. Tristeza, a mesma coisa. O filme foi uma crítica a isso aqui, ó, alegria sufocando a tristeza. Uma crítica para não sufocar a tristeza. Você precisa estar triste. Você perdeu a sua mãe, perdeu o seu pai, você vai ter que ficar triste. Só se você for um ser muito evoluído, de entender que realmente existe uma continuidade e está orando para que a pessoa possa passar um desprendimento em paz. Aí sim, você está muito bem aí, está bem. Mas normalmente você vai ficar com tristeza, vai te vir várias emoções, negação, né? Aquele processo todo do luto, que inclusive a gente vai falar no nosso livro, né, Natália? Sim, vamos falar sobre a gente vai falar sobre luto, o que é o luto, né? Que é relativo a perdas, não é relativo a simplesmente a morte, como o senso comum acredita. Vamos falar sobre morte também. E sobre ressignificar no luto, né? Sobre as emoções e tal. O luto é algo que vai estar muito presente aí no enredo do livro, né? E isso é muito interessante, porque assim, você pode estar vivendo um luto, né, aproveitando, e ter uma tristeza, um desgosto profundo, e isso fazer parte da sua vida. Então isso viver como fosse uma coisa natural já da sua vida, né? Tem um filme chamado Quem Somos Nós, que ele retrata exatamente isso. Dependendo de como você emite essas ondas, esse pensamento para o teu corpo, as células ficam condicionadas ao que você pensa. Então é como se você tivesse uma dependência da dor, e acaba sendo já um sofrimento. Então isso é muito sutil, porque como é que você vai falar para uma pessoa que já está acostumada com aquela situação e
E aí, ela pode levar isso com, não, mas eu sou assim mesmo. Então, a gente tem que... Né, como é que é você fazer uma reflexão do que é saudável? Se a gente for pensar o que é normal, o que é patológico, a gente tem que tomar muito cuidado, porque para você, né, eu tenho que saber que eu sou um ser humano, que eu tenho uma forma de ser diferente de todos os seres humanos. Então, a minha forma de ser pode e não vai servir para os outros. O que eu vou falar mudou isso em mim. Eu estou colocando uma forma para que você também pense e veja como você acha aí dentro o seu caminho, né? Porque senão a gente cai naquela coisa de colocar, né, que o outro tem o mesmo caminho que o outro, e a gente às vezes faz isso, né? A gente quer ajudar, às vezes a gente fala, olha, você está errado, você está... Ou então a pessoa fala, nossa, meu marido é igualzinho o seu, cara. Você sabe o que tem que fazer? Faz isso, 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 isso. Isso aí, né, no senso comum. Eu tô dando um exemplo assim. Que existe um padrão, né? De jeito de resolver a vida, de jeito de funcionar. É a gente olhar o mundo sob só existe uma ótica, só a nossa, né? Então, se eu tô sentindo a mesma dor, se eu tô sentindo dor por um mesmo motivo que o seu, logo você vai reagir da mesma maneira que eu, né? Só que cada um vai ter a sua forma de ressignificar, a sua forma de administrar, de lidar com aquilo, né? A questão, na verdade, e você falou aí da questão da tristeza, né? Que a pessoa parece que leva uma tristeza crônica, né? Ali, aquela coisa toda. E aí tem que ver como que tá a qualidade de vida dessa pessoa, né? Se ela consegue ter uma qualidade de vida, se ela consegue desenvolver a vida dela. O trabalho que eu tenho feito bastante com alguns pacientes e falado de alguns lugares que eu palestro é o seguinte: nós temos que ter uma atenção, porque não é só eliminar o nosso estresse, até porque o estresse ele é necessário, o estresse saudável, né? Tanto é que o coração ele cria uma tensão e relaxa, cria uma tensão e relaxa. Então a tensão ela é necessária para a nossa vida. É que eu preciso ativar os pontos e ter uma atenção de como me estimulo e me motivo e direciono a minha energia para o crescimento. Nosso corpo ele tem 2 dispositivos. Isso é muito legal que eu vou falar. O dispositivo do crescimento e um dispositivo da proteção. Isso aí eu li num livro chamado A Biologia da Crença. Eu tenho esse livro, eu recomendo todo mundo estudar, porque é um livro maravilhoso. O autor chama-se Bruce Lipton. Ele conseguiu, através de pesquisas, onde durante 50 anos ele fala que a célula, né, tinha o DNA e que o DNA, o núcleo, né, que o DNA dentro do núcleo era o cérebro da célula. 50 anos, na época, a ciência catalogou que isso era verdade. Depois passaram os estudos e viram que não era o núcleo que é o cérebro da célula. Você sabe o que é o cérebro da célula? Que eles hoje, pela epigenética, constataram, é a membrana. Se você ampliar, olha só, a membrana, né, da célula, porque ela se move muito pelo contato também com o meio ambiente. O meio ambiente influencia na membrana. Então nós temos o maior órgão do corpo, que é o quê? A pele. Então, olha o que a gente falou logo no início. A pele, os nossos sensores, olhar, audição, respiração. Isso tudo está aqui, ó. Está tudo aqui. O espiritual está aqui. Aqui agora. E quando você está no aqui agora... É o mundo, né? Hã? Não entendi, a pele é o limite entre nós e o mundo, né? E o ambiente. A Michelle está fazendo umas perguntas bem... Assim, ela perguntou alguma coisa aqui que eu passei e voltei. Sim, ela perguntou. Mas agora eu entendi. Agora eu entendi aqui uma coisa interessante que ela falou, e muitas pessoas seguem o padrão do que aprenderam. Exatamente, dentro da família.
o campo vibracional dessa família, por isso que quando nós nos curamos, curamos gerações. Olha, isso que ela falou, nossa, Michelle é uma grande amiga, ela vive nos Estados Unidos, é uma pessoa querida, uma irmã eu creio em vidas passadas, creio na eternidade da alma. E ela, com certeza, é um encontro de alma. Como também vocês estão. Assim, todos nós estamos aqui nos encontrando, não existe coincidência, né? Então, assim, o que ela falou é tão importante. Por quê? Porque isso vai linkar com o que eu estava falando ainda há pouco. Quando estou atento a isso, o meu campo magnético, ele irradia. Eu estou aqui conversando com vocês, um monte de gente está sentindo alguma coisa, está vibrando alguma coisa. E quando você consegue se manter numa vibração gostosa e prazerosa, você vai querer se manter nessa vibração. Então, quando você está no momento onde entendeu a situação dos pais, que você teve que encontrar seus pais não fizeram algo com você porque você é um filho que precisou sofrer, você não foi abandonado pelo seu pai porque ele no fundo quis te abandonar. Existe toda uma programação para cada ser humano passar. Sempre. E quando pega nesse quesito familiar, é muito delicado, porque é aquilo que a gente falou, o passado ele fica preso, mas a gente não resolveu, então ele fica atuando no teu presente. E quando você se ressignifica e trabalha essas dores que você supostamente não quer fazer contato, quando você pega essa dor e transforma ela, você irradia. E nessa que irradia, você desbloqueia e transmite para quem você está ligado, porque os pais nossos, mesmo que aqueles que você teve um dia de encontro com ele, nunca mais viu, vocês estão ligados holograficamente, mentalmente, sabe? Vibracionalmente. Então, quando você está em casa e está buscando o seu amor, o seu crescimento, a sua vontade de entender a vida, de se conhecer, você está emanando e está mandando para as pessoas ao seu redor. E é isso que ela quis dizer. Você cura gerações. Isso é muito legal que ela falou. Tem tanta coisa, né, Natália, que a gente está falando aqui que eu não sei nem o tempo que a gente tem. Essas coisas de tempo comigo é complicado. É isso que eu tô vendo. Eu acho que a gente entrou, eu acho que a gente tem pouquinho tempo. Quando eu entrei, eram umas 9h40, não é isso? E aí eu já não sei. Eu fiquei aqui desesperado, né? Falando, gente, não acredito. A gente tão eu fiquei entrar, mas a gente todas as emoções, né? acho que a gente deve ter aí mais uns 5 minutinhos, mais ou menos. Tá. Eu acho que você tem que ao vivo 9h35. O problema é que o Instagram, né? Expulsa a gente quando dá 1 hora, tchau, né? Bom, vamos só nos atentar ao seguinte. Eu acho que ficou bem colocado sobre essas questões da emoção, né? Aparece só para o Fábio. Tá aparecendo para você, Fábio? Algum cronômetro aí em cima para você? Ainda não. Ele só aparece depois, quando tiver pouquinho. Ah, não aparece agora, não. Então, ele aparece depois. O Cristiano sempre dá essa ideia. Se cair, a gente abre de novo pra gente se despedir. A gente abre outra live pra gente se despedir. É que a gente já caiu tanto e voltou, né? É verdade. Não tem problema. Se cair, a gente abre outra pra gente se despedir. Tá bom, pessoal? Se a gente estiver falando que de repente acabou, a gente... Keitiane falou que ninguém tá com sono. Sexta-feira, né? Pandemia, isolamento, ninguém vai pra balada mesmo, ninguém tem resenha hoje mesmo, então vamos ficar na live. Acabar de só para se despedir, tá? Qual é a emoção que vocês estão sentindo aí? E aí, gente, qual é a emoção que vocês estão sentindo? Não vou falar a minha, não, para não influenciar vocês. E aí? O que vocês estão experimentando agora de emoção? O Fábio tá vibrando sono. Eu não tô com sono, não.
Tá parecendo Tem que eu tô com sono? eclipse, Michele. Tem eclipse. Eu não acho não que você tá com sono, não, Fábio. Amor e saudade, Michele. Ela tá confundindo com tranquilidade. Pode ser. Pode ser. Saudade, né, Mi? Verdade. É, Vai que é um eu tô com cansaço, né? tranquilidade. Cansaço de pai. Ah, Cansaço de é, sério. legal. E assim, A é, gente... Vai, gente. O que vocês estão sentindo agora? Vai, gente. é por isso que eu falo, não é fácil Scarlett, não. muito Não é bom. fácil Sentindo não. paz, Keitiane. Não é Saudade. fácil sentir. O quê? Fábio, desculpa, não ouvi. Não é fácil sentir, né? Às vezes a gente cai no campo do pensamento. O pensamento, ele vem, você fala sentir, você quer pensar. E aí, quando você quer pensar, você já racionalizou. Você não sente? Mas Exatamente. o sentir é algo que requer um tempo para você fazer contato com você, sabe? Sente. Não precisa ter pressa, sente. E E se sabe não qual vier também... Deixa livre. A gente, quando você falou racionalizar, quando a gente racionaliza, a gente começa a ligar o senso crítico, né? E aí, se caso vier alguma coisa, a gente começa, tipo assim, não posso sentir nada ruim, né? Uma live legal e tal, mas alguém eventualmente pode estar sentindo uma irritação, alguém eventualmente pode Exato. estar entediado, né? E aí a pessoa não se deixa livre para perceber o que realmente está sentindo. E aí, geralmente, né, as pessoas falam muita coisa, paz e alegria, em receber tanta informação boa, né? Paz, saudade, são emoções agradáveis, né? E aí, caso tenha alguém sentindo alguma emoção que seja incômoda, que de repente, ela racionalizando, ela pensa que não cabe para esse momento, a pessoa não valida e não se conecta com aquilo, né? Ou simplesmente não expressa. Exato. Tipo, ai, eu tô sentindo tédio, mas eu não vou falar que eu tô sentindo tédio, né? Não é possível eu estar sentindo tédio. Inclusive, gente, se alguém estiver sentindo, percebendo alguma emoção que ache negativo, fala aí com a gente. Alguém tá sentindo alguma coisa? Sono, tédio, irritação, raiva. Eu falei que estava com medo, estava com raiva, me deu uma ansiedade, enfim, me deu mesmo, gente. Eu fiquei uma hora aqui tremendo, falei, gente, não acredito que eu não vou conseguir, Pois é. sabe? Eu já estava ansioso, aquela ansiedade boa, porque eu já sabia que ia acontecer, então estava já à espera, que é prazeroso, né? Você saber que tem um compromisso, como a gente tem a ansiedade do livro que a gente vai lançar, é uma ansiedade boa. Agora, uma ansiedade, você fica desesperado, você sua taquicardia, tem que fazer contato e ver o que é isso, o que está sendo esse excesso. Não estamos aqui para julgar que está certo ou errado, não. Né? Mas como é que é você estar em contato com as emoções? Sejam em excesso, sejam em escassez, seja o que for. Né? E aí você vai começar a se sentir livre, porque você vê que você é humano. E é esse o trabalho que a gente está fazendo. A gente está voltando a ser humano, a gente está voltando a ser criança. As crianças, se a gente parar para analisar, elas pegam um objeto, elas ficam no objeto, elas não estão vendo, é uma tampa, não, elas estão sentindo e elas vivem. Você vê que elas brincam, elas ficam fazendo assim, e elas viajam, elas estão aqui, por exemplo, né? Experimentando. Então a gente tem que voltar a essa época. Ó, a Scarlett falou que nesse momento ela sente ansiedade e preocupação com o momento que a gente está vivendo. Isso. Scarlett, mesmo sendo psicóloga, né, que a gente fala assim, você é psicóloga, você tá ótima, né, a gente super equilibrado sendo psicóloga e tal. Eu também sinto ansiedade e preocupação com relação a essa situação, né, eu acho que é um sentimento muito parecido, assim, né, uma emoção que muita gente tem experimentado, né, ansiedade, medo. Tô falando isso para saber mesmo, para vocês perceberem, né, que vocês não sentem isso sozinho, que é uma coisa que as pessoas estão sentindo, né, que é muito comum, está sendo muito comum as pessoas sentirem. Eu acho, na verdade, que eu ouvi um barulho, será que é avisando que a gente vai cair, gente? É engraçado que buzinou aqui, na hora que buzinou você falou, será que você ouviu minha buzina?
Não sei. Pode ser, pode ser. Então, mas se for cair, vai cair por aqui, pelo meu, porque eu que puxei Cai no para você seu, né? entrar. Eu não viria nada. Bom, enfim. Olha Se só, cair, a gente volta de novo, né? A gente já combinou isso. é, Aí eu fico, olha só, isso tá que... vendo? Eu fico tensa por causa disso. Eu fico tensa por medo de cair com a gente falando. Eu fico tensa porque as pessoas, eu fico com medo, as pessoas vão entrando e aí eu quero falar, oi, fulano, não sei o quê, fulano comentou isso, eu quero interagir, mas ao mesmo tempo eu não quero interromper o que você está falando, porque aí corta, né? E aí volta, aí eu fico tensa. Então, assim, é um misto de emoções que a gente vai vivendo, né? Ansiedade, antes, aquela coisa toda de vai, não vai, enfim. A Scarlett está falando aqui, ó, também. Saudade enorme, poder abraçar os amigos, família, poder apertar as mãos dos meus clientes. É verdade, né, Scarlett? Quem trabalha com cliente tem, né, essa questão de você, né, você ter um contato físico faz uma diferença, né, no seu relacionamento com o cliente, né? A gente no consultório também, né, Fábio? Faz, né? eu, Você poder eu, tra- fazer igual oriental, né? Oi, arigato, já, não sei o quê. é, eu Dá estava um na abraço, clínica da... pelo menos, né? eu trabalho na clínica da família, né? Como eu te Sim. falei. E eu confesso que teve uma jovem que perdeu uma filha de 21 anos com droga. Passou uma semana, não, passou 2 semanas, ela perdeu o marido, parada cardíaca. E agora perdeu mais uma filha. Gente, só na hora para a gente poder, né? Só vocês vendo a dor do que ela me... Ela foi lá só para desmarcar. Eu falei, tem certeza que você não quer conversar um pouquinho? Ela, não, eu vim só desmarcar. Aí eu sei que ela falou, tá bom, então eu não quero te atrapalhar, eu tô muito mal. Aí eu falei, olha, até, por favor, né? Ela é muito, muito querida, ela é muito querida. Aí ela entrou. E aí no momento que ela começou a se emocionar, eu queria dar um abraço nela. Mas eu tive que colocar pelo menos a mão na mão dela. E aí ela chorou mais ainda. Mas eu coloquei com tanto carinho. Então, assim, e na hora no que... Desculpa, gente. Eu não pensei em nada. Eu pensei no afeto que eu ia trocar. E, né, senão a gente entra onde eu falei. O medo e crescimento, eles ficam assim. Quando eu estou ativado no medo, nesse dispositivo, o crescimento ele não funciona. Porque o medo ele fica o tempo todo ativado. Se eu estou começando a ativar o crescimento, que é buscar, é também encontrar meios de não estar tão preocupado, ou então não estar tanto ansioso, porque a ansiedade e a preocupação é uma coisa legal, você está se preocupando para não cair aqui. Mas se for uma coisa que fica 24 horas, aí a gente tem que ficar atento, porque você está jogando o medo, a parte mais da proteção, né, do que o crescimento. E a célula, ela cresce, protege. Cresce, ó, altos e baixos. Se eu ficar só aqui na proteção, eu vou criar mais doença para o meu corpo. Porque eu não estou entendendo o mecanismo universal, que é um mecanismo onde a gente está trabalhando a natureza. O corpo, se a gente entender o mecanismo do corpo, gente, tem um autor que ele fala sobre a teoria organísmica, que é o Kurt Goldenstein, que é da Gestalt terapia, que esse cara, que também da teoria de campo, que é o Kurt Lewin, gente, eles falam de uma linguagem e que pegam outras pessoas que estudaram e falam de outras. A teoria de campo, que é a teoria que tudo é energia, tudo está interligado. Nós não estamos aqui falando à toa, existe uma sintonia vibracional de rádio que estamos aqui, né? Então, e tem a parte organísmica, que é a questão celular. Se você entender o movimento de uma célula, você provavelmente vai ver vários comportamentos e posturas que ela está fazendo. Então eu posso pegar essa célula, esse movimento, e trazer para mim. Não é? Uhum. Então, olha quanta coisa a gente tem aí para estudar, para buscar, se informar.
Fábio, você falou uma coisa aí, um detalhe, né? Eu não interrompi porque estava tão interessante toda essa explicação sua aí, eu não quis interromper, mas eu assim, tive uma percepção aí numa coisa, num detalhe muito pequeno dessa cliente aí, né? Dessa pessoa da clínica da família. Ela falou assim para você, olha só, ela foi lá desmarcar, né? O encontro que ela tinha com você. Em meio a tantas perdas, né? Em meio a todo o luto que ela estava sentindo, ela foi lá desmarcar o encontro que ela tinha com você. Isso pode ser, né? Me sugere, assim, de repente, subjetivamente, de repente, indiretamente, uma necessidade de falar com você naquele momento, né? Ah, com certeza. E aí, mas o que mais me chamou a atenção ainda é que olha só como a gente descredibiliza completamente, como a gente subestima muito as nossas emoções negativas, o nosso sofrimento, a dor, que ela foi lá desmarcar. E aí, assim, pode ser que isso seja uma necessidade aí bem subjetiva de falar naquele momento. E aí você deu a ela a possibilidade de falar naquele momento. Você deu ali, abriu um espaço ali para ela, né? De repente, ter um momento ali com você. E ela, olha só o que ela falou. Não, eu tô sofrendo, tô muito mal, eu não quero te atrapalhar. Tipo, o seu trabalho, né? Ela tava com muita dor, com certeza ela tinha muita necessidade de amparo naquele momento, de alguma forma, né? É claro que ela poderia estar sentindo uma vontade de se recolher, de ficar sozinha ali, fechada nela mesma. Uhum. Acho que isso também é muito válido. Mas o que acontece? Então, a Michelle falou, porque ela falou que não queria atrapalhar. Então, aí ela vem, tipo assim, como ela descredibiliza, né? Você abriu um espaço ali para ela, entende? E aí ela, não, eu tô muito, olha só, eu estou muito mal, não quero te atrapalhar. Como se o momento que ela tivesse, como se a dor dela fosse ser algo incômodo para você. Muito legal o que você está falando. Para auxiliá-la, né? E ela assim, desmereceu completamente a dor dela para não atrapalhar o seu ritmo de trabalho, né? Você falou de uma coisa tão importante que, assim, todos nós temos resistência. Sim. Eu acho que é o ponto que tem muito a ver a resistência. É uma questão importante também, né? A resistência é ruim. A resistência se trabalha também com a resistência, né? Fugir é bom em determinado momento. É necessário quando a gente não suporta, né? Não tem. A gente ainda não está preparado para suportar. Uma coisa importante para poder fechar, eu acho que nossa conversa, se a gente entender que a doença, qualquer tipo de doença já é um processo de cura e respeitar isso, gente, isso é tão bonito. Eu vi uma pessoa falando disso, mas eu falei assim, gente, é verdade, porque a gente às vezes quer bater de frente com a doença e a doença, ela encontrou, pela homeostase, uma forma de equilibrar você. Exatamente. Então vamos olhar a doença como uma ajuda, como um apoio. Acho que finaliza legal isso, não é, Natália? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente fechou legal aqui a ideia? Eu sinto que a gente está fechando o nosso assunto, ou não? Acho que sim, acredito que sim. Eu acho que a doença, a dor, né? Como você falou, eu tô meio, tá vendo? Eu tô tensa, tô ansiosa, né? E aí a gente fica com o raciocínio prejudicado. Você tá emocionada, tá emocionada. Tô emocionada, tô muito emocionada. E aí você falou, né? A doença é a cura, alguma coisa assim, né? A doença já é um processo de cura. Já é um processo de cura, exatamente. É isso aí. Já é um processo de cura, né? Porque através da dor, né? Assim, ao invés da gente negligenciar, a gente não olhar muito isso. Vai cair em 20 segundos. Vai Quer cair? abrir outro para se despedir? Abre para se despedir? Vamos abrir só pra gente se despedir. Deixa eu só fechar aqui. E aí, quando a gente abrir no próximo, a gente fala aí das nossas redes e tal. E aí, 8 segundos. A doença já faz com que, né, ao invés da gente